É com alegria que nós retomamos a nossa jornada de estudos sobre como tudo começou e com uma boa frequência para um dia de semana. A gente se felicita com a amada igreja por esse tempo especial aqui de estarmos estudando um pouco mais sobre a origem das coisas, a origem do universo, a origem da criação, de acordo com a palavra de Deus. Como temos repetido a cada semana, a exceção da última, quando fizemos um culto de oração especial pelo retiro e fomos atendidos no Senhor, porque o sucesso desse evento não é devido à força das nossas mãos, mas porque o Senhor esteve cuidando de todos os detalhes, não é? E daqui, praticamente quase todos os irmãos estavam lá e são testemunhas de quanto o Senhor cuidou de nós ali naqueles 3 dias. Mas a obra do Senhor continua e a gente, com aquele êxtase, vai agora, como o presbítero Santos comentava na, na sua saída lá, né, com o coração abastecido, animado, para continuarmos a servir ao Senhor. Vamos abrir, queridos, a nossa Bíblia para lermos apenas um versículo que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 20, verso número 11. Você que vai nos acompanhar aí no YouTube com a gravação, fica convidado desde já para participar conosco aqui, presencialmente na IPA, onde a comunhão, onde a partilha é ainda melhor, é graça redobrada da parte do Senhor para o seu povo. Êxodo capítulo 20, verso de número 12. Vamos acompanhar com atenção, veja só o que diz, verso 11. Êxodo 20, verso 11. A gente está estudando os 10 mandamentos lá no nosso ponto de pregação em Águas Brancas. E aqui a gente vai usar também de um deles para falarmos sobre o nosso tema de hoje. E Herbert, pode mutar o canal aí do áudio, que é o... Não, que é o... Isso. Que é esse da leitura continuada lá. Tu pode... Beleza. Êxodo 20, verso 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isso falando-nos aqui sobre o mandamento do descanso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Meus irmãos, ao longo da narrativa bíblica, você vai observar diversas vezes os autores bíblicos concordando na literalidade da criação. Não há dúvidas para os autores bíblicos, como não deve haver para você também, se você é um genuíno cristão, de que o Senhor trouxe à existência pela palavra do seu poder todas as coisas que existem exatamente como consta registrado em Gênesis 1 e 2. É por isso que o nosso livro do professor Dalto Lourenço já está na glória, este que foi um grande servo de Deus, ele era físico, mas também um grande cristão. Nós observamos nestes 2 capítulos um relato detalhado e também rico, mais profundo, acerca da origem do universo e muito especialmente da humanidade. Pois nós vamos fazer reflexões sobre o universo partindo destas premissas e não ignorando, obviamente, as fontes lógicas e de observação de evidências que estão ao nosso redor. Tem sido esse o objetivo do nosso estudo, para que ao final de um ano, e a gente está trabalhando com muita calma cada um desses detalhes, como vamos trabalhar também hoje, você possa se encontrar mais capacitado para defender a sua fé, que
frequentemente será atacada na sua caminhada cristã. Se não for, tem alguma coisa errada. A nossa fé, à medida em que ela vai ser atacada, ela também não pode ser envergonhada. E é por isso que nós temos que nos alimentar de boas bases para defender a nossa fé, respeitando as pessoas, mas tendo convicção daquilo que cremos. Se você senta na mesa com um ateu para debater sobre criação e não estiver preparado, irmão Diego sabe disso, você vai tomar um banho, você vai envergonhar a fé. E é por isso que nós entendemos do Senhor a necessidade de nos capacitarmos, de nos aprimorarmos nesse conhecimento sobre a origem do universo. Esse livro será presenteado para aqueles irmãos que tiverem mais frequência aqui conosco nos cultos de quarta-feira. Nós estamos anotando aí e já temos já um grupo já concorrente aí. Chegando lá em dezembro, vai ser uma alegria desse pastor premiar aqueles irmãos que não precisa ser só um não, vão ser alguns, não é? Para a honra e glória do Senhor. A título de introdução, meus irmãos, nós queremos destacar que a duração dos dias de Gênesis, como nos diz aqui em Êxodo, e também rememorando a sequência narrativa de Gênesis 1 e 2, eles têm sido alvo de muitas discussões e conteúdo de muitos livros, não pela complexidade do texto bíblico, mas pela sua interpretação. E veja, que pode ser correta, como também pode ser equivocada. O grande problema da interpretação. Pastor, depois que a Bíblia foi facultada, foi aberta para a leitura dos fiéis, do povo, parece que surgiram mais heresias. Não necessariamente. Quando a Igreja Romana ela impediu, antes da reforma, não é? O livre exame das Escrituras, ainda assim surgiam diversas heresias. Por quê? A heresia parte do pecado, do olhar interpretativo carnal do homem para com as coisas de Deus. Para compreendermos as verdades espirituais que esse livro nos apresenta, é preciso, se faz necessário, que nós estejamos com a nossa mente em Cristo, para que sim, aí façamos uma boa e uma correta interpretação do texto bíblico. Só essa semana, com o anúncio aí da morte do Mário Jorge, não do reverendo Mário Jorge, do Mário Jorge Bergoglio. Eu recebi uma mensagem do nosso pai, reverendo Elcio, mandou uma mensagem assim, chorando. Mário Jorge morreu. Aí eu entrei em crise. Estava lá no trabalho, já fiquei preocupado. Meu Deus do céu, como é que foi isso? Não é possível. Estava lá domingo com esse pastor lá, firme e forte no retiro. Mário Jorge morreu. Aí eu falei, mas como assim? Quem? Aí ele falou, o Bergoglio. Aí, brincadeira. Eu falei assim, ó, tão piadista mesmo. E, meus irmãos, só com esse detalhe da morte do Papa, isso aí eu já vi essa história várias vezes. Toda vez que morre um Papa, aí me vem alguém. Pronto, o próximo vai ser o anticristo. Aí, Apocalipse 17, porque tinha 7 colinas e não sei o que, Roma, e tererê, tarará. Aí é bom que aqui na IPA a gente já estudou o livro de Apocalipse. E os irmãos que estão há mais tempo aqui já têm bastante maturidade aí, para não cair nesses contos da internet aí. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E tem 2 irmãos que me mandaram uma mensagem, e os 2 estão recentes aqui na igreja. Pastor, e aí? Morreu aí o Papa Francisco, e aí? Agora vai começar o fim dos tempos. Eu falei, olha, já começou desde que Jesus ressuscitou. Se você estivesse no retiro lá, você ia saber disso. Então, o milênio, como nós vimos lá no nosso estudo de Apocalipse, quem sabe aí futuramente a gente recapitula, porque foi muito abençoador para a vida da igreja. Então, o milênio ele não é literal. Nós, enquanto reformados calvinistas, nomeadamente, não todos, tá? Mas de uma maneira quase que uníssona, nós somos amilenistas. Entendemos que o milênio não é literal. Milênio é uma representação de um longo período de tempo que começa na ressurreição de Cristo e terminará na sua segunda vinda, ou um pouco antes, melhor dizendo, né, da sua segunda vinda, quando se
quando emergirá a grande tribulação, que veja, a igreja passará por ela. É por isso que no sermão escatológico de Jesus, ele nos diz que aqueles dias seriam abreviados, porque senão nem mesmo os eleitos se salvariam. Tamanho seria o ambiente de provação e de perseguição que a terra enfrentaria com os cálices da ira de Deus sendo derramados sobre a criação. Tá? Então, olha só, por que eu estou citando isso aqui para vocês nessa noite? Porque a má interpretação pode trazer ao nosso coração um entendimento totalmente errado sobre as Escrituras. Coisas que já aconteceram lá no primeiro século, gente agora linkando ou associando erradamente com acontecimentos do tempo presente, que nada dizem respeito ao contexto lá de Apocalipse, de uma igreja que estava sendo assacada pela sanha perversa do Império Romano, sobretudo as mãos de Tito Diocleciano e do próprio imperador Nero, que perseguiram de maneira muito voraz os crentes no Senhor naquele tempo. Então, muitos daqueles acontecimentos, alguns deles simbólicos, outros históricos, ocorreram no período do primeiro século, até o fim do primeiro século, quando a igreja foi duramente perseguida, que era o tempo histórico no qual o apóstolo João registra o livro de Apocalipse. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. O fato é, queridos, a interpretação é muito importante. E isso também com respeito à duração dos dias de Gênesis. Eu já ouvi crente maduro dizendo assim: não, pastor, é porque os 6 dias da criação não são literais, representam 6 eras geológicas. É? E aonde isso está na Bíblia? Porque tudo aqui é literal. Ele não usa nada fantasioso quando ele diz que ele. Veja, ele não fala que criou dragão e no reino de Klingon, sabe, de Nárnia. Tá tudo literal. Aí só os 6 dias que é alegórico. Qual é o sentido literário disso? E é aí que entra as técnicas de uma boa interpretação. Mas a gente vai começar nessa semana a dialogar, debater sobre isso. Vamos terminar só na próxima semana com o aprofundamento, porque antes de falarmos sobre a duração dos dias, se eram dias literais, figurativos, enfim, nós vamos refletir sobre alguns elementos que nos ajudam a chegar nessas datas e também em fundamentos importantes para que você tenha ainda maior certeza sobre o que nós vamos concluir. Então, nós já vimos nos capítulos anteriores que, se soubermos o que o autor não quis dizer, nós vimos isso na semana retrasada, o nosso trabalho de interpretação do texto se tornará muito mais simples, porque além de não corrermos o risco de chegarmos a uma interpretação errada, nós vamos chegar à interpretação correta. E nós vamos utilizar essa mesma metodologia aqui nessa noite. Bom, em primeiro lugar, nós queremos falar sobre a sequência de eventos. Antes de analisarmos a duração propriamente dita dos dias da criação, nós verificaremos os elementos básicos dessa narrativa que se encontra em Gênesis 1 e 2. Apenas para nós relembrarmos, a sequência de eventos descrita em Gênesis 1 é nessa ordem. No dia primeiro é criada a luz e é feita a separação entre luz e trevas. No segundo dia se cria o firmamento e é feita a separação entre as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento, a atmosfera. No dia 3 é criada a porção seca e das plantas e também é feita a criação da separação entre a terra e os mares, não é? Os continentes, já falamos sobre isso aqui também. No quarto dia, os corpos celestes são criados. Então, tudo nos indica aqui, segundo essa sequência, que a Terra ela foi o primeiro planeta a ser criado e depois os demais corpos celestes. No dia 5 foram criados os animais que voam, as aves, e os animais que vivem na água, animais marinhos. E no sexto dia foram criados os animais terrestres
e também o ser humano, a coroa da criação. O texto, queridos, ele nos mostra uma ordem natural que tem muitos aspectos relevantes que eu queria conversar com vocês aqui nessa noite. Dos aspectos relevantes, nós poderíamos destacar os dois grupos principais de eventos. Nos dias 1, 2 e 3 e nos dias 4, 5 e 6, porque no sétimo dia ele descansou. Então a Terra, o universo, melhor dizendo, não foi criado em 7 dias, mas em 6, porque no sétimo ele descansou. Só que tem dois grupos. Observe que o dia 7 não é um dia de criação, como todos os demais. Os 3 primeiros dias são básicos e os 3 últimos dias são complementares. Veja só a simetria e acompanhe o raciocínio comigo. No dia 1, Deus criou a luz. E no dia 4, ou seja, 3 dias depois, ele cria os corpos celestes, complementares. Já tinha luz. No dia 2, ele criou o firmamento e fez separação das águas. Mas é só no dia 5 que ele complementa quem haveria de viver nessa terra, nessa porção seca, que são os animais que voam no firmamento atmosférico e os animais que vivem nas águas que já estavam separadas dos continentes. No dia 3, Deus cria a porção seca e as plantas, mas é só no dia 6 que ele cria aqueles que haveriam de consumir essas plantas, os animais e o ser humano, que vivem na terra seca e que têm por alimento as plantas também. Aquilo que Deus criou no dia 1 foi fundamental para o que ele trouxe na existência no dia 4. Aquilo que ele criou no dia 2 foi fundamental para o que ele trouxe à existência no dia 5. Da mesma maneira, aquilo que ele criou no dia 3 foi fundamental para o que ele trouxe à existência no dia 6. Observe ainda uma questão interessante da expressão viu que era bom. Ele não diz isso para todos os dias. Interessante, não é? E viu Deus que era bom. Ele usa essa expressão em 5 dos 6 dias da criação. No dia 2, ele não usa essa expressão. Mas o fato dele não usar essa expressão não significa que o que ele criou no dia 2 não era bom. Sabemos que tudo que ele criou era bom, porque ele mesmo deixou escrito no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. A sequência de eventos, meus irmãos, entretanto, veja bem comigo, não é condizente com a proposta naturalista ou evolucionista. Nós notamos isto em vários pontos narrativos de Gênesis. Primeiramente, segundo Gênesis, a Terra já existia antes dos demais corpos celestes, que foram criados só no dia 4. Uma tentativa de harmonização entre o relato bíblico e a proposta evolucionista teria que negar um ou outro. Por isso, como nós vimos lá no comecinho, em janeiro, não é possível esta harmonização de maneira plena. Por isso, nós não devemos tentar encaixar, forçar a barra do criacionismo dentro de entendimentos evolucionistas. A própria Igreja Romana e o próprio Papa recém-elevado a um outro posto, se assim podemos dizer, ele defendia essa não literalidade dos dias da criação ao tentar atender a anseios naturalistas dentro da Igreja Romana, para fazer uma simbiose do relato naturalista, das eras geológicas, com o relato bíblico, o que não é possível. Veja, uma tentativa de harmonizar o relato bíblico e a proposta da evolução, ela tem que negar a sequência da inerrância bíblica, a autoridade da palavra de Deus. Por quê? Se o Sol foi criado antes da Terra, como dizem os naturalistas, a sequência de Gênesis 1 está errada. Caso o Sol tenha sido criado depois da Terra, aí é a teoria naturalista, ou Big Bang, que estaria errada. Não há como harmonizar, embora alguns procurem dizer que o Sol, a Lua e as estrelas teriam se tornado somente visíveis no dia 4. Mas não é isso que o texto diz.
No verso 16 é dito claramente que Deus fez. Ele não abriu a vista do que ele já tinha feito. Ele fez, ele criou. E não tornou visível apenas. É dito claramente que ele criou. Não que ele teria criado anteriormente. A criação das plantas no dia 3 é um outro exemplo. Segundo a teoria naturalista, as plantas terrestres teriam surgido somente após os seres marinhos, peixes e proto-anfíbios. Segundo o relato bíblico, não foi assim que aconteceu. As plantas terrestres foram criadas antes dos seres marinhos e antes dos seres terrestres e do homem. Novamente, observa-se a impossibilidade de harmonização das duas propostas, pois uma sempre estará errada em relação à outra no que pertine a algum ponto. Alguns vão procurar mostrar que a criação das plantas no dia 3 é um problema científico insolúvel, porque planta necessita de luz para realizar o processo de fotossíntese. E aonde que não está o problema? Porque o Sol, embora tenha sido criado no dia 4, a luz já tinha sido criada no dia 1º. Foi uma das primeiras coisas que Deus fez. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas, em algumas versões. E disse Deus, haja o que, igreja? Luz. A luz já existia. Pastor, como? Como que existia a luz se não tinha o Sol, a nossa grande estrela da Via Láctea? É porque, queridos, a luz, por mais que cientificamente nós não possamos comprovar, é aí que entra a sobrenaturalidade de Deus. Ela não depende de circunstâncias externas. É por isso que quando o apóstolo João, tendo a visão do anjo a respeito da Nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra, lá em Apocalipse 21, ele nos fala de uma cidade que não precisa nem do sol e nem da lua para ser iluminada, porque o próprio Deus a ilumina. O Senhor é a fonte da criação. Não é o sol que sustenta a nossa galáxia. É Deus, o sustentador da criação. Não é a força gravitacional que mantém os planetas em órbita perfeita. É Deus cuidando dos detalhes de cada centímetro do universo. Ele é a fonte de tudo, não o sol. Plantas precisam de luz. E já tinha luz no dia 3. Então elas tinham o necessário para existirem. A sequência descritiva, a relevância da ordem nela encontrada e a metodologia de avaliarmos a sequência dos eventos da criação demonstram os valores que o autor bíblico, que em primeiro lugar essencialmente é o Espírito Santo, deseja transmitir aos seus leitores. O que o Espírito Santo pretende nos dizer quando ele nos apresenta essa sequência de eventos? Como nós vimos, queridos, e temos repetido e batido nessa tecla, a narrativa da criação, conforme narra nos Gênesis, ela é histórica e também é didática simultaneamente. Mas olha, nem todos concordam com isso. Então, nós passamos para um segundo ponto para falarmos sobre métodos de datação. Existem processos rigorosamente catalogados pelos cientistas para a datação do universo. Para nós, cristãos, e que temos a Bíblia em alta conta, em alta autoridade, como palavra de Deus, nós podemos chegar, como nós vimos lá no comecinho também do nosso estudo, numa conta, levando em consideração a genealogia de Gênesis 6, da sociedade pós-diluviana, não é? A partir de Noé, nós poderíamos datar a Terra como tendo uma idade de, no máximo, de entre 5 e 6 mil anos. Essa seria a idade do universo. Um universo jovem, extremamente jovem. Mas os naturalistas defenderão que a Terra, o universo, já possui bilhões de anos. Muitos bilhões de anos.
A ciência, ela utiliza os métodos de datação para avaliar idades de objetos, de fósseis e de rochas, com o propósito de estabelecer uma linha do tempo histórica confiável. E o princípio do funcionamento dos métodos de datação é medir a variação de uma certa quantidade que pode, a qual pode ser a quantidade de um elemento químico num desses fósseis que teria se desintegrado ou numa rocha ou na quantidade de sedimentos acumulados no fundo de um rio ou a quantidade de anéis de crescimento existentes no tronco de uma árvore. É assim que se dá a idade de uma árvore. São apenas alguns exemplos simples, mas os valores dessas medições só estão comparados com uma escala de tempo para que a possível idade de datação seja obtida. Geralmente, segundo estudiosos, as idades obtidas para esses elementos por meio do método científico, principalmente o chamado método radiométrico, são muito antigos. E os valores, em muitos casos, vão muito além de bilhões de anos. Isso não significa que a idade de uma amostra, de um osso, de um fóssil, seja correspondente à idade real que aquele sedimento possui. Porque para que a idade obtida pelos métodos de datação, que é conhecida como idade absoluta, seja verdadeiramente a idade real, dois fatores básicos precisam estar absolutamente corretos. O primeiro, como nós vemos aí, é a escala de tempo. E o segundo é a quantidade original da medida. Eu vou explicar para você. O primeiro fator está relacionado à escala de tempo utilizada. São escalas usadas para comparar a quantidade medida com a quantidade de tempo. Por exemplo, quanto tempo passou para que uma certa quantidade de carbono 14, que é o método mais utilizado pelos cientistas, se desintegrasse? É por aí que eles vão medir a idade de um fóssil. Esse elemento ele pode, com interações químicas e radioativas, ser medido num fóssil. A questão é, quanto tempo aquele carbono 14, segundo já se descobriu o tempo que ele leva para se deteriorar completamente, o residual dele revela que o total dele levou algum tempo para se deteriorar. Então eles vão fazendo essa investigação para trás para se descobrir o tempo, a idade absoluta de uma medida ou de um fóssil. Quanto tempo levou para que uma quantidade de anéis de uma árvore crescesse? O cientista vai investigar isso. Ou quanto tempo passou para que uma certa quantidade de sedimentos fosse acumulada no fundo de um lago? Não existe uma maneira absoluta de responder a cada uma dessas perguntas sem que algumas pressuposições precisem ser aceitas como verdadeiras e inquestionáveis. E é aí que está o grande perigo. A verdade é que não existem cientificamente escalas de tempo livres de pressupostos. Alguns são utilizados metodicamente, mas são também altamente questionáveis. Entretanto, por mais que eles queiram tornar a Bíblia cada vez mais questionável, não se aceita no meio científico que se questionem os pressupostos que levam à datação pela pressuposição naturalista. O segundo fator está relacionado com a quantidade original do que está se medindo. Vamos levar em consideração o método de carbono 14, como eu falei. Sabemos, segundo estudos, que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Assim, se só metade da quantidade original estiver presente numa amostra, nós saberíamos que 5.730 anos teria passado. Esse é um raciocínio. Parece muito simples, não é? Mas não é. Porque para conhecermos a idade de uma amostra, utilizando o método de carbono 14, precisaria se saber quanto carbono 14 já se desintegrou naquela amostra, naquele pedaço de osso de um dinossauro ou num pedaço de rocha. No laboratório, é obtida apenas a quantidade da amostra.
Portanto, seria necessário saber a quantidade inicial. E aí, veja, é possível chegar nessa quantidade inicial, sim ou não? Não, porque ela não existe mais. Quando a amostra foi formada, para aferir quanto se desintegrou, não dá para saber. Tendo esse valor, poderia-se calcular a quantidade que se desintegrou e quanto tempo decorreu desde o início do processo até agora. Mas como saber a quantidade inicial? Isso é impossível de ser conhecido empiricamente. E é um problema real para a datação científica por carbono 14. Porque a dificuldade está justamente em determinar qual era a quantidade inicial. Como você pode observar, o valor que vai ser mensurado para a datação vai sempre passar por uma pressuposição que pode ser, escute bem, tendenciosa. Não necessariamente será legítima. No caso do carbono 14, assume-se que a quantidade desse elemento químico na atmosfera sempre foi constante. Mas isso é uma realidade inquestionável? Não, porque estudos recentes mostram que a quantidade de carbono 14 na atmosfera terrestre não foi constante o tempo todo. Já teve mais carbono 14 do que temos hoje. E com suas variações, tendo em vista os fenômenos climáticos, tempos de maior incidência de radiação solar, de menos, com mais calor, com mais frio. Assumir que o carbono 14 da humanidade sempre foi constante em toda a história, produziria datas com valores irreais. E no caso do carbono 14, esses erros podem até ser pequenos, mas de um tempo de até 5.000 anos atrás. Curiosamente, o tempo que se entende que mais ou menos é o tempo de vida do universo, segundo o relato bíblico. Então, a precisão de idade obtida dependeria inteiramente desses dois fatores: a escala de tempo e a quantidade original da medida. E podemos afirmar com certeza que todas as idades apresentadas pelo método de datação apresentam pelo menos algum erro. Nem sempre é possível determinar o valor desse erro. Essa é uma outra questão também. Então, queridos, datas diferentes para uma mesma amostra de fóssil são obtidas quando métodos de datação diferentes são usados. Mas como, pastor? Um exemplo dessa discrepância acontece nas idades diferentes de uma rocha. Por exemplo, o método para a datação geológica chamado potássio-argônio pode chegar até 10.000 anos de datação de uma rocha. Já o método rubídio-estrôncio vai chegar a 1 bilhão de anos, enquanto o método urânio-chumbo vai chegar a 2 bilhões de anos. E aí, qual é a idade dessa mesma rocha? É 10.000 anos? É 1 bilhão de anos? Ou é 2 bilhões de anos? E qual é a resposta? Não sabemos. Assim, somente se as idades obtidas fossem idades reais, sem uma necessidade de conciliar duas cronologias, nós teríamos datas absolutas a respeito da datação de fósseis e de rochas. Portanto, todas as datas apresentadas pela ciência são, no mínimo, questionáveis. Não estão em caráter absoluto, acima de qualquer questionamento. Só para ilustrar, nós trouxemos aqui esse gráfico que nos ajuda a entender um pouco sobre essas diferentes metodologias de datação. Trata-se de formas de estabelecer a idade de rochas ou a ordem dos acontecimentos geológicos a partir de camadas de rocha e seus registros. E veja que os estudiosos criacionistas e que creem no relato bíblico vão encaixar, tá, toda essa cadeia de eras aqui que teriam durado bilhões de anos, segundo os naturalistas evolucionistas, a partir do período após o dilúvio até o período atual. Você consegue encontrar tudo ainda na natureza, tudo, segundo o criacionismo. Todas essas fases aqui, ó,
que eles chamam, né? O, o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, né? Com as suas respectivas eras, né? A Jurássica, Triássica, Cretácea, enfim. E aí vai. Só que existem duas maneiras de se aferir isso. A datação relativa, que visualiza a ordem de acontecimentos dos fenômenos geológicos, e a datação absoluta, que vai datar numericamente a idade das rochas e acontecimentos geológicos. Entretanto, debaixo desse questionamento de que as suas aferições não são absolutas, mas são sempre questionáveis e não podem chegar na quantidade original de carbono para que se determine exatamente a idade de uma determinada amostra científica. Isso nos leva, meus irmãos, para o nosso último ponto de hoje, para tratarmos dos fósseis. Os fósseis são formas de vida. A gente liga muito com os dinossauros, né? Mas são formas de vida que podem ser plantas ou animais que viveram no passado, cuja estrutura física foi preservada por meio de processos, por isso chamados fósseis, de fossilização. Assim, os fósseis são um registro histórico da vida que existiu no passado aqui na Terra. E esses fósseis são encontrados principalmente em rochas sedimentares, gelo e também em âmbar, que é uma outra categoria geológica. Sem dúvida, os fósseis de dinossauros são os que despertam maior curiosidade dos seres humanos. Mas o registro fóssil é uma evidência que vai além, que mostram que animais verdadeiramente existiram. Eu já vi crente dizendo que os dinossauros não existiram, porque eles não estão diretamente mencionados na Bíblia. Mas você vai observar que animais de grande porte são referidos no livro de Jó, também são referidos no próprio livro de Gênesis. E na Bíblia inteira há menções de animais que não tinham essa nomenclatura ao seu tempo, que não significa que eles não existiram. Uma quantidade muito grande de plantas e animais encontradas no registro fóssil atual, meus irmãos, continua viva ainda hoje. Esse é o detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Esse tipo de fóssil é conhecido como fóssil vivo. Alguns já não existem mais, como alguns dinossauros. Mas, por exemplo, crocodilos remontam ainda a ancestrais da sua espécie do mesmo período em que viveram os dinossauros. E isso não é verdadeiro dizermos que fóssil só comunica espécies que não estão vivas mais, porque existem fósseis vivos de espécies que ainda estão vivas. E como podemos citar aqui diversos exemplos. Por exemplo, existem fósseis de coelhos, existem fósseis de hienas, tigres, leopardos, veados, antílopes, crocodilos, pinguins, pandas, ursos, tartarugas, guaxinins, baleias, tubarões, caranguejos, camarões, formigas, baratas, libelas, aranhas e plantas e flores conhecidas impressionantemente idênticas aos seus contemporâneos atuais. Que não seria possível se estivessem corretos os evolucionistas de que o universo tem 12 bilhões de anos. Porque são fósseis que demonstram características genéticas e estruturais idênticas a que você pode encontrar atualmente. Contrário àquilo que os evolucionistas propõem, o registro fóssil mostra que plantas e animais existiram sim abundantemente no passado, em formas exatamente iguais a que nós temos hoje, ou, quando não idênticas, muito semelhantes. Como o registro fóssil também mostra que muitas formas de vida encontram-se extintas, em alguns casos. A quantidade de vida animal e vegetal que os pré-diluvianos conheceram deveria ter sido muito maior do que a quantidade que nós conhecemos hoje, tendo em vista os impactos
do ecossistema, que o ecossistema terrestre enfrentou após as águas do dilúvio, que mudaram, transformaram e moldaram uma nova realidade da natureza depois da aliança que Deus fez com a família de Noé. Portanto, meus irmãos, cremos que fósseis só dizem respeito a espécies que já não existem mais, é falacioso e não compreende a realidade das descobertas científicas que nós temos à nossa disposição até o dia de hoje. Com esses entendimentos, na próxima semana nós vamos mergulhar um pouco mais para falarmos sobre a duração dos dias de Gênesis. Mas nós queremos ainda concluir te falando sobre algumas coisas. A visão calvinista reformada da criação afirma a narrativa de Gênesis como histórica e literal, com 6 dias reais de criação, revelando um Deus soberano e intencional em cada detalhe do universo. Os métodos de datação secular, baseados em pressupostos naturalistas, eles são avaliados com cautela à luz da autoridade das Escrituras, que indicam-nos com notória obviedade uma terra jovem. Os fósseis, por sua vez, são compreendidos não como evidência de evolução, mas como registros do juízo divino, especialmente no dilúvio de Noé. Eles testemunham a realidade da queda e a gravidade do pecado diante de Deus, e muitas dessas espécies foram acometidas do extermínio por conta da cólera do Senhor em referência ao pecado da humanidade que tinha se alastrado de uma maneira tal a decepcioná-lo com a criação que havia feito, como nós vemos lá em Gênesis 5 e 6. Essa compreensão reformada submete toda a ciência à revelação bíblica, nunca o contrário, exaltando a glória do Criador e nos chamando a uma postura de reverência e confiança na palavra infalível de Deus. E para encerrarmos, mais uma frase de um notório cientista, também cristão, um químico, chamado Robert Boyle, que viveu entre 1627 e 1691, era cristão também, um pesquisador da área da química. Ele diz-nos que o estudo da natureza é um dever religioso, pois a criação é o primeiro livro no qual Deus se revelou. Isso nós aprendemos também na teologia, a revelação geral de Deus, chamada a criação. Mas não só a criação, existem 4 instâncias, alguns separam em 3, outros em 4 instâncias de revelação geral. Vamos ver se vocês estão bons de teologia sistemática aí. Primeiro é a criação, revelação geral. Também a consciência humana. Quando Paulo fala-nos muito disso em Romanos, falando que Deus imprimiu no nosso coração a sua lei, de forma que o homem é indesculpável, não pode dizer que não conheceu a Deus. Então a criação, também a consciência humana e, finalmente, a história. O seu agir na história, controlando e fazendo cumprir sempre a sua vontade entre os homens, é mais um fator que revela de maneira geral a sua existência, a revelação também geral de Deus. Então, queridos, estudar a natureza, estudarmos esse tema, é de profunda relevância para todos aqueles que desejam estar mais perto do Senhor, porque a primeira revelação de Deus foi a sua própria criação. Nós não podemos apenas tratar de maneira reducionista, como, eu não discuto isso porque é matéria de fé. Sim, é de fé. É pela fé que nós cremos que o Senhor criou tudo com a palavra do seu poder, como nos diz o livro de Hebreus. Mas precisamos também alimentarmos com as verdadeiras bases que nos trazem essa fé, para que, quando formos confrontados, não envergonhemos a nossa própria defesa do que cremos. Que Deus nos abençoe, queridos. Nós ficamos por aqui hoje e agradecemos a presença dos irmãos, tanto aqueles que estão aqui conosco, como aqueles que participarão
virtualmente aí através do nosso canal do YouTube da RIPA. Deus abençoe grandemente a cada irmão, a cada irmã. Vamos ficar de pé para encerrarmos o nosso culto de hoje. Vou pedir que o microfone seja levado até a nossa irmã